Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre as minhas melhores leituras de 2015. Esse vídeo tá saindo bem atrasado porque eu tava na dúvida entre fazer ele ou não, porque eu não consegui separar poucos, são quase 15 livros que eu tenho aqui nessa lista, talvez 15. E eu não tenho resenha nem texto sobre eles, então se eu for fazer uma mini resenha de cada um, esse vídeo vai ficar imenso. Então eu decidi que falar deles mesmo assim, porque eu não sei quando que eu terei a oportunidade de indicá-los novamente. E eu espero que esse vídeo não fique muito longo, eu vou só comentar rapidinho sobre cada um. Vários deles são livros bem conhecidos, então eu acho que vai dar certo. Eu já vou começar roubando, porque o primeiro, na verdade, não é um livro, mas sim um autor, que é o Haruki Murakami. Quem convive comigo não aguenta mais me ouvir falar dele. É um autor que eu conheci esse ano, e esse ano não, em 2015, e eu já li agora quase tudo que ele escreveu, se transformou no meu autor preferido. Eu não acho que ele seja um autor para todo mundo, porque ele escreve coisas muito malucas, sem explicação, sem finais muitas vezes, então não é todo mundo que vai gostar. Eu acho que deve ter muita gente que odeia ele, mas eu gosto muito e eu acho que é muito difícil que você leia e não sinta uma pontinha de interesse pelo que está acontecendo ali. Então eu separei meus 4 preferidos dele para mostrar aqui. O primeiro que eu separei é o Norwegian Wood, vou deixar a capinha aqui. É o preferido da maioria das pessoas que gostam de Murakami, então ele não é tão maluco assim. Se você quer começar, talvez seja bom começar por esse. E separei também Homens Sem Mulheres, que é um livro de contos. Esse aqui talvez seja meu preferido. Se vocês me colocassem numa situação difícil de ter que escolher um só, talvez fosse esse, mas não é o caso de escolher. E ele acho que é o último publicado no Brasil do Murakami. E nesse livro tem coisas do tipo uma barata acordando um dia transformada em Gregory Samsa. Então, esse é o tipo de coisa que você pode esperar do Murakami. Outro que eu coloquei aqui é o Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação. Esse livro talvez não seja o melhor do autor, mas eu me identifiquei bastante com ele. Eu acho que muita gente pode se identificar também. Ele também não é tão maluco, então. E o último que eu separei aqui foi Sono, que é um conto que a Alfaguara publicou num volume único. Ele é todo ilustrado, então é maravilhosa essa edição. As letras são azuis também. E apesar de ser bem curtinho, ele tem todo o estilo do autor marcado. Então, é esse tipo de coisa que o Murakami escreve, essa escrita dele, a linguagem que ele usa, assim são os personagens que ele constrói. Então, eu acho o melhor para começar a ler, porque ele é curtinho e vai ter tudo isso. E se você odiar esse livro, é bem provável que você vá odiar o autor, embora isso seja um pecado e vá doer meu coração. O próximo livro na minha listinha de favoritos é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Esse livro vai falar sobre um professor que quer ser escritor, então ele se muda para os Estados Unidos atrás desse sonho e ele vai conhecer um cara muito estranho, que é Rodney Falk, meu personagem preferido da vida toda, que é professor também nessa universidade, é um cara recluso, estranho. A gente vai depois conhecer os motivos dele, as razões dele, e esse cara vai ajudar, de uma certa forma, o processo de escrita do personagem principal. E esse livro vai falar sobre amizade, sobre escrita, sobre música, sobre guerra. Então é um livro muito completo e eu não esperava o que acontece nele. Eu acho que é bom ler sem saber muito sobre e virou meu preferidinho, meu preferido da vida. Continuando, coloquei aqui O Tempo e o Vento, que é um. Todo mundo acho que já ouviu falar do Tempo e o Vento, apesar de não ser tão lido quanto deveria. Eu só li os 4 primeiros volumes, né, em 2015, e ele vai contar a história da família Terra Cambará, e através da história de várias gerações dessa família, ele vai contando a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil, né, que é entrelaçada. Então, se você não conhece, conheça. São gordinhos os livros, mas eu acho que vale super a pena. O próximo livro é bem gordinho também, é o Germinal, do Emile Zola. E esse livro é muito forte, foi o livro que me fez aprender o que significava ter reações físicas a uma leitura, porque eu emagreci enquanto lia ele, porque ele é realmente bem chocante. E ele vai falar sobre o início do sindicato, né, na França, mas ele é um livro que vai falar sobre fome, sobre trabalho escravo, sobre trabalho infantil, então todas essas coisas. Eu acho que ele combina muito com essa edição que eu tenho, que é uma edição de sebo que é de um amigo meu.
E eu acho que todo mundo deveria ler. Não se assustem por ser naturalismo, porque ele não tem nada a ver com o cortiço. É uma leitura que eu fiz, é muito prazerosa, ela tem outras tramas, então tem até um romance ali, então prende bastante. E é uma leitura importante acima de tudo. Eu acho que se você está procurando um clássico, você deveria ler esse aqui. Próximo que eu tenho aqui, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Dostoiévski, para mim, já entra na lista de favoritos antes mesmo de eu ter lido. E eu fiquei surpresa por ter gostado tanto, porque esse é bem fininho, então talvez seja uma boa recomendação para começar o autor. Tem todo o estilo Dostoiévski, então ele é um livro bem pessimista, que vai falar sobre a podridão da alma, né, sobre o lado ruim do ser humano. E esse livro é um homem falando sobre como ele é ruim e as coisas que levam ele a pensar que ele é ruim e também acontecimentos da vida dele. Então, é separado em duas partes. Eu gosto mais da primeira do que da segunda, mas ainda assim é um livro fenomenal. Outro que está aqui é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse eu não tenho o livro físico, eu li no Kindle. E eu não tinha lido nada do autor, eu só tinha lido adaptações. Então, Grandes Esperanças é mais ou menos um romance de formação. Ele vai falar sobre um menino órfão que é criado pela irmã, que se chama Pip, ele é pobre. E um dia ele recebe uma oportunidade de ter grandes esperanças na vida, de estudar e de crescer na vida. E a partir daí a história desse menino vai se desenrolar até que ele vire um homem. Eu gostei muito, tanto que eu tô pretendendo ler David Copperfield em 2016. Outra surpresa foi Caim, do José Saramago. Eu já tinha lido outras coisas do Saramago, mas Caim é um dos menos falados dele, então eu nem sei por que foi justo esse que eu peguei, mas eu me apaixonei muito. Eu gostei mais dessa linha do que da outra linha do Saramago, que eu também gosto bastante. E ele talvez não seja melhor para você começar o autor se você tem uma religião, uma relação estreita com religião, porque ele é um livro que vai falar sobre Caim e Abel, né? Um reconto da história de Caim e Abel, mas bem da forma do Saramago, né? Bem forte. E eu gostei muito dessa linha, tanto que eu vou tentar ler agora para 2016 o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mais um para a lista dos livros bonitos aparecendo aqui. Um clássico da ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse livro era para ser todo preto, ele tá com alguns post-its, então não tá todo preto, para imitar o monolito. E ele não é o livro que originou o filme, então o filme foi roteirizado pelo Kubrick e pelo Arthur C. Clarke, e ele produziu, o Arthur C. Clarke produziu o livro depois, a partir do roteiro. Eu não assisti ao filme ainda, mas muita gente diz que o filme fica um pouco confuso com umas coisas nas entrelinhas, então se você já leu, gostou, ou então achou confuso, eu recomendo muito. E foi a melhor coisa de ficção científica que eu já li. Eu não conseguia parar de ler, então ele é bem filosófico e ele tem toda aquela coisa de ficção científica que os amantes gostam muito, então recomendo demais. Próximo que eu tenho aqui é o Apanhador no Campo de Centeio, que eu vou deixar a capinha também. E esse aqui eu li com muito pé atrás, porque tem muita gente que não gosta ou que gosta, mas acha superestimado. E talvez por isso eu tenha gostado tanto, porque eu fui sem muita expectativa. Eu gostei muito, eu acho que é um livro muito importante sobre juventude. Isso que eu não me identifiquei com o personagem principal, porque eu não fui uma adolescente, não tive uma adolescência conturbada. E eu acho que é um livro que seria muito bom se fosse trabalhado em escolas, inclusive no Brasil, né? Acho que fora do Brasil ele é trabalhado em algumas escolas, e também muito bom para quem não começou ainda a ler clássicos e gostaria de começar. Eu recomendo esse aqui. Outro que eu não tenho em mãos é o Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. Vou deixar a capinha aqui. E esse livro, na verdade, é um livro baseado numa história real do Christopher McCandless, que é um rapaz que rasgou diploma e dinheiro e fugiu de casa para viver no Alasca. Então, na verdade, ele passa por vários lugares para aprender coisas que precisa e conseguir coisas para ir para o Alasca, que a aventura final dele é o que ele, né, é a meta, digamos assim. E então ele existiu mesmo. Esse livro vai ser como em forma de documentário, então ele vai ter textos, entrevista com pessoas que conheceram ele, pesquisas e até especulações, mas tem um filme que é o Into the Wild, né, Na Natureza Selvagem em português, que é meu filme preferido da vida, que conta a história dele e é de forma romanceada, então eu acho que talvez seja melhor começar pelo filme para ver se você vai gostar da história dele e daí se interessar pelo livro.
E mesmo que você não tenha se interessado, assista o filme que é maravilhoso, a trilha sonora é toda feita pelo Ed Vedder, é incrível. E eu tenho até uma tatuagem em referência a essa história, eu gosto muito da história desse homem. Agora um livro de ensaios, tá bem diverso essa minha lista, né? Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É um livro que vai falar sobre as mulheres na literatura. Então vai falar um pouco sobre as mulheres como personagens, mas principalmente das mulheres como escritoras, porque demorou tanto para que tivéssemos escritoras conceituadas e grandes obras escritas por mulheres. E agora que nós estamos todo esse debate sobre o feminino, né? Eu acho importantíssimo, ainda mais para quem é mulher e está aqui amando literatura ou escrevendo ou imersa nesse mundo de alguma forma. Mais um livro escrito por mulher, talvez esse seja um dos menos conhecidos da minha lista, é O Mundo Pós-Aniversário, da Lionel Shriver. A Lionel é a escritora do Precisamos Falar sobre o Kevin. Se você não conhece esse livro, vá conhecer ele agora, por favor, não precisa nem terminar o vídeo, porque é um livro que eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ler. E aí eu me interessei por esse por conta da autora, né, de conhecer a autora, e ele é totalmente diferente. Ele vai falar sobre uma mulher casada, que tem um casal de amigos, que sempre passam um aniversário desse amigo todos juntos. E um ano, por algum motivo, apenas ela e esse amigo estão disponíveis, então eles vão sem os respectivos pares para esse jantar e ela sente vontade de beijá-lo. E a partir daí, os capítulos vão se desenrolando alternadamente entre o que teria acontecido se ela tivesse beijado ele e não tivesse beijado. Então, o final é incrível. É um soco no estômago esse livro, porque vai mostrar que não existe escolha certa, escolha perfeita, vai ter coisa ruim e coisa boa em todos. É um livro bem denso, assim, ele tem bastante parte psicológica. E eu acho que ele é bom para quem não está acostumado a ler coisa mais densa também, porque quem está acostumado a ler chick lit, não, eu acho que é um bom passo para frente esse aqui, porque ele vai ter a parte do romance, do mistério, do que vai acontecer. Recomendo demais, recomendo muito a autora em geral. Mais um autor que eu vinha conhecer em 2015 foi o Ítalo Calvino. O livro que eu tenho a indicar aqui é Se um Viajante numa Noite de Inverno. Vou deixar a capinha também. É o livro mais, a coisa mais diferente que eu já li. Então ele é em segunda pessoa, você é personagem, você às vezes nem sabe quem você é ali no meio. Eu cheguei a achar que estava faltando pedaço no Kindle, porque ele é bem maluco, assim. E é uma história sobre livros, sobre leitores, sobre escritores. Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas categorias, eu acho que você vai gostar muito. E daí eu já fui atrás de outras coisas do autor, porque me interessou demais. O cara é um livro genial, assim. Ele é totalmente diferente, muito ousado. Não podia deixar de estar nessa lista. Quase acabando, eu coloquei As Horas, do Michael Cunningham. Esse livro vai falar sobre Virginia Woolf, na verdade. Então, é um livro que tem 3 personagens que a história delas vai acontecendo paralelamente, o dia a dia delas. Uma delas é a Virginia Woolf, a outra é a Clarissa Dalloway, do Mrs. Dalloway, inspirada nela, né? E a terceira é uma moça que está lendo Mrs. Dalloway, e todas elas pensam sobre suicídio. Então o livro é muito curtinho, eu me surpreendi porque eu não sabia, eu tinha ouvido falar bem, ele é vencedor de Pulitzer, mas eu não sabia do que ele tratava, e eu gostei muito, é bem curtinho, eu li em 2 sentadas, assim, e recomendo demais. E por último, Nas Entrelinhas do Horizonte, do Humberto Gessinger. Então, eu já era apaixonada pelo Humberto Gessinger, músico, né? Pela banda e pelos trabalhos solo e outros trabalhos dele, gosto demais. E como cronista, ele não deixa nada a desejar. Então, é um livro, um compilado de crônicas. As crônicas dele estão disponíveis no blog, eu vou deixar o blog dele aqui embaixo, ele publica toda semana. Então, eu gostei demais, é um livro ideal para você ler assim em fila e nessas coisas assim, porque as crônicas são super rapidinhas. E eu me surpreendi demais, assim. Se você é fã dele já, ou gosta do trabalho dele, eu acho que vai gostar mais ainda, porque tem sempre uma relação com as letras das músicas, ou no texto, ou no título. E eu já li outras coisas dele também, todas são fenomenais. Escolhi essa aqui porque foi a que eu gostei mais. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, que alguma delas possa te fazer feliz em 2016. Me contem aqui embaixo as melhores leituras de vocês em 2015 e o que vocês acham de algum desses livros que vocês já tenham lido. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado imenso e até a próxima.